Olá, hoje nosso papo é sobre um tema assim super quente no Brasil. Essa tensão entre regular as redes sociais e o medo, né, da censura. Com certeza. É um debate que tá pegando fogo. E a gente tem um material bem variado para analisar. Tem artigos, reportagens, declarações do Rui Costa Pimenta, do PCO, do Jair Bolsonaro, da Janja. Sim, da oposição também, comentaristas como Paulo Briguetti, Alexandre Garcia. E notícias de ações na justiça, né? Tem bastante coisa. Exato. A ideia aqui é tentar entender os argumentos, sabe? De cada lado. E os incidentes específicos que estão alimentando essa discussão toda sobre liberdade de expressão versus controle. Bom, vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. Vamos. O ponto de partida, me parece, é a própria proposta de regular as redes, certo? Exato. A justificativa oficial, né, que vem da Janja e que a AGU também defende, foca muito em proteger crianças, combater desinformação, discurso de ódio. Sim, é um argumento com um apelo social forte, não dá para negar. Sem dúvida. Mas o que é fascinante é como essa mesma justificativa é vista com total desconfiança por outros, né? Total. Figuras como Bolsonaro e o Rui Costa Pimenta, por exemplo, eles veem isso como quase um cavalo de Troia. Para censura política. Para controlar a narrativa. Exatamente. O Bolsonaro mesmo argumenta, segundo as fontes, que, olha, a lei atual já pune calúnia, difamação. Para que criar mais regra? Entendi. E aí tem o PL 2630, o tal PL das fake news, Isso. que fica ali como pano de fundo, né? Isso, ele intensifica esses medos. Para esses críticos, a percepção é que o objetivo real não é bem proteger, mas talvez silenciar quem discorda, sabe? E essa sensação de censura, ela não está só na lei, no Congresso. O Judiciário também entra forte nisso. O STF, o ministro Alexandre de Moraes, eles aparecem bastante nas fontes. Muito. São foco constante de acusações. Teve aquele episódio, né, que chamou a atenção do bate-boca do Aldo Rebelo, que estava como advogado com o Moraes. Teve até ameaça de prisão por desacato, foi isso? Foi por causa de uma discussão sobre o uso de força de expressão, se era literal ou não. Nossa. E o Paulo Briguetti, numa das fontes, ele analisa isso de forma bem dura, né? Falando que era quase uma tentativa de controlar a linguagem, tipo 1984. É uma leitura forte. A ideia de que até o jeito de falar português poderia ser alvo no tribunal? Bem pesado. E essa tensão entre os poderes, ela se manifesta de outros jeitos também, né? A gente vê nas fontes o pedido da PGR para investigar o Eduardo Bolsonaro. Sim, pela atuação dele lá nos Estados Unidos. Para a oposição, isso soa como perseguição, né? Ataque à imunidade parlamentar. Já para a base do governo é responsabilização. Tem que apurar. Exato. Duas visões completamente diferentes do mesmo fato. E a imprensa também está no meio. O Alexandre Garcia menciona aquela censura judicial a uma reportagem da Zero Hora. Sobre o salário de uma desembargadora, né? Isso. Para ele, foi um recado claro. Olha, não mexam com o judiciário. Uma intimidação. Então, juntando tudo isso, a regulação, os embates no STF, as investigações, figuras como o Pimenta e o Briguet pintam um cenário bem preocupante. Falam até num regime PTSTF, que é um termo do Briguet. A ideia de que a censura seria uma ferramenta desse grupo. É uma acusação grave. E se a gente conecta isso ao quadro maior, é inegável que tem uma tensão institucional crescendo. A oposição na Câmara, querendo ouvir as Big Techs, por exemplo, reflete justamente esse medo, né? De um controle vindo de cima. E falando em controle, uma coisa que me chamou a atenção nas fontes foi a Janja citar o modelo chinês como algo a ser, talvez, observado. O que isso significa exatamente? Bom, as fontes descrevem a China com o Great Firewall, né? Bloqueando o YouTube, WhatsApp, Google. E usando alternativas locais controlados pelo governo. Exatamente. Com vigilância massiva, apagamento de história, tipo o massacre da Praça da Paz Celestial, repressão religiosa, política. E o pessoal usando VPN para tentar furar o bloqueio, né? Que nem a gente viu aqui no Brasil quando bloquearam o X ou o Telegram. Pois é. Para quem critica a regulação aqui, esse modelo chinês é o pesadelo. É o exemplo máximo do que eles temem que possa acontecer no Brasil. Entendi. E as críticas do Rui Costa Pimenta, elas vão até além, né? Ele conecta essa suposta censura com uma agenda econômica.
Sim, ele fala em submissão ao mercado financeiro, em órgãos como o IBAMA ou agências reguladoras atrapalhando o desenvolvimento. Ele cita o caso da Enel, por exemplo, como ineficiência que prejudica o país. E essa linha de raciocínio, ela se conecta com a análise do Paulo Briguet, né? Que vê imposto alto e censura como duas obsessões que devoram o Brasil. Para ele, são ferramentas que se ajudam. Uma controla o bolso, a outra controla a mente. Tudo para manter o poder e a população, digamos, sob controle. É uma visão bem pessimista. Então, o que a gente tira disso tudo? Fica muito clara essa tensão central, né? De um lado, tem sim a necessidade de lidar com problemas online sérios, desinformação, crimes. Sem dúvida, são problemas reais. Mas do outro lado, tem um medo profundo de que a solução acabe sendo pior, que vire censura e ataque à liberdade de expressão, que é fundamental. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta importante, né? Pensando que já existe lei contra calúnia, difamação, como o Bolsonaro argumenta, e que as ações atuais do judiciário já causam tanta polêmica. Qual seria o limite para novas regulações? Pois é, como garantir que qualquer nova medida não acabe, sendo usada para calar crítico ou para direcionar o debate público de um jeito indevido? Onde fica essa linha? Essa linha tênue entre regular o que é preciso e censurar o que não pode, né? Exatamente. É a grande questão que fica no ar.